Existe um framework específico para você conseguir vender qualquer tipo de projeto, seja se você presta serviço, se você vende software ou se você vende qualquer coisa. Só que na realidade os gurus de vendas, de estratégia comercial não querem te passar isso porque senão eles não vão conseguir vender os cursos deles, né? Então nesse vídeo aqui eu vou te passar exatamente o que eu faço aqui, o que me deu resultado. Eu não vendo curso nem nada sobre isso, tá? Então é para você aplicar e para você começar a executar ali aí com você mesmo. Bom, o que acontece? A maior parte das pessoas, principalmente as pessoas que são mais técnicas, elas erram muito na questão da comunicação do que elas estão vendendo. Então, na maior parte do digital ali, se a gente pegar, né, a pessoa quer empreender, começa a vender um serviço, que o primeiro caminho assim da maior parte das pessoas, pelo menos da minha bolha, é ir vender um serviço. Quando eles vão vender esse serviço, eles se prendem muito às partes técnicas. Então, por exemplo, eu comecei como gestor de tráfego, né? E aí, quando eu ia vender, eu ficava falando sobre CPM, sobre, enfim, dados ali que não são interessantes para o meu cliente. O que acontece é que hoje, ainda mais no mundo da IA, a galera hoje tentando vender agente, inteligência artificial no geral, a gente se prende muito aos termos técnicos. A nossa comunicação não fica clara e aí adivinha, a gente não vende, tá? Então, eu quebrei a cara com isso por muito tempo, velho. E assim, eu fechei os maiores contratos da minha vida quando eu finalmente entendi que eu devia ser claro. Na realidade, eu não precisava nem ser bom, cara. Tipo, eu precisava ser só claro. O modo como eu me comunico com a pessoa ali do outro lado devia ser claro e de uma maneira estratégica para que ela entendesse. A partir do momento que ela entendeu o que eu estou falando, ela consegue comprar de mim. Faz sentido, né? Só que a gente se perde muito nesse meio do caminho. Então, o que eu quero te passar aqui é exatamente como que você pode fazer isso para que você receba, para que você seja valorizado exatamente por aquilo que você entrega. Então, quando eu comecei a trabalhar, né, a vender meus serviços, eu quebrei muito a cara com isso. Depois eu comecei a aprender um pouco mais. Na realidade, para ser bem transparente contigo, eu roubei isso. Eu roubei de um gringo que escreveu um livro, ele passa um framework ali, eu comecei a utilizar esse framework, adaptei para minha realidade, a realidade da agência na época, aí começou a dar certo. Naquela época eu também prestava consultoria e mentoria, comecei a usar com a galera, deu certo também, e no final a gente tem um framework que é ridiculamente simples, que eu já fiz muito dinheiro vendendo, ensinando as pessoas a utilizar esse framework e que eu vou passar aqui para você. Então tudo que eu peço, velho, é ouve o que eu tenho para falar e aplica. Eu não quero que você compre nada, você não precisa dar like nesse vídeo se você não quiser, não precisa compartilhar com ninguém se você não quiser. Só peço que você ouça o que eu tô te falando e execute aí, porque você vai ver resultado e quando você ver resultado, você vai voltar aqui para ver os outros vídeos. Então, vamos lá. O framework que eu vou te passar é um framework que eu utilizei, que eu usei para vender serviços de agência, eu usei para vender serviços de mentoria, de consultoria, cara, todo tipo de treinamento, de agência, de todos os clientes que vinham passar comigo nas minhas mentorias, nas minhas consultorias, eu usava para vender para eles e depois para eles venderem os produtos deles. Então, é muito validado. E o mais interessante, eu notei os mesmos padrões em programas como da McKinsey, da KPMG, de consultorias, de empresas técnicas. A mesma lógica ela é utilizada às vezes em páginas de vendas e você consegue vender desde serviços até softwares, tá? Então, é o modo como você apresenta a sua proposta. Eu testei em produtos e serviços high ticket, tá? Então de tickets mais elevados, mas você pode utilizar aí da sua maneira. Se você, vamos supor que você está vendendo para massa, né, para grande massa, é só você utilizar o mesmo estilo de proposta, só que você já utilizar de uma maneira genérica, né? Naquelas especificidades que você já tem. É que aqui o modelo de proposta que eu vou te mostrar eu utilizo de maneira individual com todo mundo que eu vendo, né, os acompanhamentos personalizados. Vamos lá. Etapa número 1. Até deixa eu pegar a minha cola aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil para eu conseguir te mostrar. Eu vou trocando aqui, para cá. Para eu ter certeza que eu não esqueci de nada, né? Bom, bora.
Etapa número um é a etapa da apresentação. Então, o que que acontece? É, é muito importante quando você está vendendo a sua solução que você gere uma conexão. Você tem que gerar um rapport ali com a pessoa com que você está falando. Então, muita gente erra e esquece disso. A etapa da apresentação, eu considero que ela pode ser feita de uma maneira verbal, então você pode falar, sabe aquela quebrada de gelo? Então vamos supor que a gente entrou numa reunião aqui para eu te vender alguma coisa. Eu vou falar, oi fulano, tudo bem? Então, cara, seguinte, reuni com o meu time, a gente desenvolveu uma proposta aqui pensando exatamente nos detalhes ali da sua empresa XPTO, pensando em tudo que você está passando por aí, e o que eu espero aqui é que eu tenha preenchido todos esses requisitos do que a gente já conversou na nossa reunião anterior. Perfeito. Se tiver alguma coisa que eu tenha esquecido, você pode me falar, por favor, até para a gente seguir aqui. Eu quero atacar e resolver, né, tudo aquilo que você já me passou. Não, Henrico, beleza, tal. E aí a gente vai começar. Não se apegue ao script que eu estou falando aqui, tá? Script de vendas é outra coisa. O que eu quero que você se atenha é à proposta, ao modo como você vai escrever e como você vai estruturar a sua proposta. Então, show. A gente fez o quê? A primeira coisa, a apresentação. Eu quebrei o gelo, mostrei para ele o quê? Cara, eu analisei, eu fiz de uma maneira detalhada para você, por você. Então, o Dale Carnegie fala que o ser humano, ele anseia por reconhecimento. E aqui a gente está fazendo exatamente isso. Eu estou mostrando para você que você é especial para mim. Que eu fui lá e eu fiz uma proposta personalizada para você. Então, você vai valorizar, em tese, muito mais a minha proposta por causa disso. Show de bola. Quebramos o gelo, a gente vai para a segunda etapa. Parte número 2. Então eu vou te passar aqui 7, tá? Eu não lembro se eu falei isso, mas são 7 etapas ali dentro dessa proposta. A etapa número 2 é onde a gente vai trazer a realidade. Então, nessa segunda etapa, eu vou mostrar para você. Não, minto, desculpa. A etapa número 2, eu vou mostrar a situação atual da sua empresa. Então, na etapa número 2, eu vou passar meio que o diagnóstico. Onde eu vou trazer exatamente os pontos onde a sua empresa está pecando hoje. Então, muito provavelmente, eu já fiz uma reunião com você, eu já tenho um diagnóstico seu, e aí eu vou te passar nessa segunda etapa o seu diagnóstico. Então, olha, fulano, o objetivo da empresa XPTO é alcançar tanto em vendas, só que vocês não têm um funil estruturado, você não tem A, B, C, D, E, F, G. Muito cuidado aqui, tá? Se você falar de uma maneira muito bruta, muito grossa, ele vai sentir como se fosse um ataque, tá? Então, seja delicado, mas mostre. O intuito dessa etapa é você dar um choque de realidade no seu cliente. Só que o choque de realidade ele tem que ser com jeitinho. Senão, principalmente falando de clientes brasileiros, eles tendem a ficar um pouco ofendidos, tá? Porque brasileiro a gente é muito emotivo, né? Bom, show de bola. Na segunda etapa, então, você trouxe a situação atual, você fez aquele diagnóstico, você mostrou onde são as dores atuais da empresa e onde que ela está pecando. E a gente vai para a terceira etapa. Na terceira etapa, eu vou mostrar exatamente como que você pode solucionar cada uma desses problemas. Então, eu vou bater no problema número 1, vou falar como a gente pode solucionar dentro do nosso programa, vou falar do problema número 2, depois eu com a sua solução. Então, eu reforço o problema e eu trago a solução. Reforço o problema e trago a solução. Eu vou fazendo isso com cada problema que a empresa tem, tá? Então, de uma maneira pormenorizada ali. Ou seja, eu apresentei, voltando, né? Eu apresentei, eu criei rapport com você, eu criei conexão. Depois eu te mostrei a sua realidade atual, os problemas que você está enfrentando. Agora eu estou te mostrando como você pode resolver esses problemas. E aí a gente vai para a etapa número 4, onde a gente vai tangibilizar tudo isso, onde eu vou te passar exatamente o plano. Por que que isso é importante? É importante porque, cara, eu não sei se você já passou por isso, mas eu apresentava muita coisa que eu achava que estava fantástico, só que o cliente olha para mim, ele não entende nada do que eu estou falando. Porque eu não estou tangibilizando, não estou deixando claro para ele na vida dele como que ele vai aplicar aquilo lá. Então é importante que na etapa número 4 agora, eu passe o plano para que ele consiga tangibilizar na vida dele. Como que ele vai colocar a solução dentro da vida dele, como que vai acontecer. Então aqui,
Às vezes você vai dar exemplos práticos mesmo. Olha, então no dia um a gente vai fazer A, B, C e D. Depois vocês já vão ter tal coisa. No dia 2 a gente vai fazer tal e tal e tal. No dia 3 a gente vai fazer essas outras coisas aqui. Então é mostrar para ele no dia a dia. Cara, é muito louco, porque assim, eu vendi um projeto uma vez para um grupo empresarial gigante aqui no Brasil. E eu fiz questão de colocar essa questão do plano. E eu só coloquei porque um amigo meu, um senhor de idade que é empresário, ele chegou e falou ele bateu nessa tecla, né? Falou pra eu colocar, só que depois que eu tava muito reticente por fazer isso, porque eu falei, cara, eu não tenho certeza que vai ser dessa maneira, né? E aí que tá o pulo do gato. Ninguém tem certeza de porcaria nenhuma na vida. Então, você pode ir lá e colocar o plano e depois mudar o plano. O plano ele pode ser passível de alteração, só que a nossa função enquanto vendedor é trazer tranquilidade para o nosso cliente. É o mostrar para ele como que vai acontecer e o que vai acontecer. Só que ele sabe, o nosso cliente sabe que pode mudar, né? Aí vai dar do seu, você tem que ter ética, né, na minha visão, de você não falar mentira. Mas você pode fazer ali, ó, cara, eu tô colocando aqui o plano, mas o plano pode mudar na nossa execução. Ou seja, etapa número 4 é importantíssimo, é aqui que você vende. É você tangibilizar o seu resultado, mostrar como que vai acontecer no dia a dia do seu cliente. Porque quando a gente fala de persuasão, a gente tem que ter uma comunicação clara. A pessoa tem que, para a comunicação clara, ela tem que conseguir imaginar aquele resultado. Para ela conseguir imaginar aquele resultado, é muito mais fácil que eu ajude ela mostrando, tangibilizando esse resultado, tá? Aí a gente vai para a etapa número 5. Na etapa número 5, geralmente eu falo para a galera apresentar case, então mostrar qual que é o resultado que você já fez com algum cliente parecido. Só que, cara, às vezes você não vai ter o case, tá? Às vezes você não vai ter esse resultado. Eu não tive por vários. O que que eu fazia nessa etapa? Ou eu não colocava case nenhum, não precisava, ou eu colocava só o logo das empresas que eu já trabalhei. É, ou algum case, você pode utilizar também. Eu nunca fiz, mas eu já vi dando resultado. Você pode utilizar cases do mercado, tá? Outras pessoas que fizeram a mesma solução e deu certo. É importante nessa etapa número 5, o seu objetivo aqui é gerar mais credibilidade. Aí tem um pulo do gato, velho. Se você está sendo indicado por esse cliente, se for uma indicação, se é um cliente que veio de indicação, ou se é um cliente que já acompanha o seu conteúdo, você não precisa se preocupar tanto com isso. Porque qual que é a etapa do case, né? Qual que é o objetivo nosso aqui? Nosso objetivo é gerar credibilidade. Se você já tem muito conteúdo, se a pessoa já te acompanha, você já tem credibilidade com ela. Teoricamente, você não precisa. Se você já vem de indicação, você já tem credibilidade com ela. Teoricamente, você não precisa de case. Se você tiver, ótimo. Se você não tiver e cair em alguma dessas outras situações, ou seja, foi de indicação, ou você tem uma base de clientes grande, não noia com isso. Não se preocupa, segue o baile. Bom, aí a gente vai para a etapa número 6. Na etapa número 6 você vai falar sobre investimento. Meu, aí acabou. Aí já tá jogo ganho. Você vai colocar lá o precinho e tal, não sei o que tem, método de pagamento, etc, etc, etc. Tem mais estratégias, né? Quando a gente fala de outros tipos de clientes, se é um cliente B2B, se é um cliente grande, meio de pagamento, setup e tal, o que você vai cobrar, como que você vai cobrar. Mas aqui eu não quero entrar muito nisso. Se a gente está falando de estrutura de proposta, eu quero que você se atenha só a colocar o preço ali e os métodos de pagamento que o seu cliente pode utilizar. Depois, a etapa número 7, que muita gente esquece e erra, é os próximos passos. Você tem que falar para o seu cliente o que ele tem que fazer para ele comprar de você. Então aqui você vai falar, olha, então próximos passos, né, para a gente dar início no projeto, você tem que mandar o ok via e-mail, assinar o contrato, fazer A, B, C e D. Acabou. São 7 etapas. Eu acabei de cobrir as 7 etapas com você. A ideia qual que é, cara? É que você seja claro naquilo que você está mostrando. É o mais importante. Você não precisa trazer a solução mágica. Você não precisa ser o melhor cara do mundo. Você não precisa nem ter case como eu te mostrei. Você precisa saber vender o teu peixe, saber mostrar, saber escrever e mostrar o porquê que você é valioso, porquê que você é importante para mim. Foca nisso, foca nessas 7 etapas. Eu sei que você vai ter resultado se você aplicar isso. Porque,
cara, não só eu tive resultado, como a galera que trabalhou comigo teve resultado, como eu depois eu comecei a olhar o mercado e as outras empresas, empresas milionárias, os caras gigantes, e os caras fazem a mesma coisa. Você começa a. Uma vez que você enxerga o caminho, você enxerga ele em todas as coisas. Se eu não me engano, foi o Miyamoto Musashi também que falou essa frase, mas é verdade. A partir do momento que você nota como fazer uma proposta bem feita, cara, você pode pegar a empresa a Bain, você pode pegar a McKinsey. A estrutura, você vai notar que ela segue meio que os mesmos princípios ali. É muito parecido. Porque o comportamento humano, o cérebro humano funciona da mesma maneira. Ou seja, eu tô falando pra você o quê? Cara, utiliza o que os caras ferradões ali utilizam pra vender o seu produto que vai dar certo também. E isso, eu acabei de resumir vários cursos de vendas aí que a galera fica enrolando, enrolando, enrolando. E é basicamente isso, tá? Bom, nesse vídeo rápido aqui, o meu objetivo foi, de novo, agregar valor pra você, colocar mais dinheiro no teu bolso. Tem uma antiga chefe minha, que ela é sócia de uma das maiores consultorias do planeta, que eu trabalhei, né? E ela falou assim pra mim, falou, Henrico, foca em mostrar o seu trabalho tanto quanto você foca em trabalhar. E isso é muito importante. Porque eu vejo muita gente boa tecnicamente que não sabe mostrar o trabalho. E nessa proposta de 7 etapas que eu te passei aqui, você vai conseguir mostrar o seu trabalho da melhor maneira possível, vai conseguir lucrar tudo aquilo que você merece, tudo aquilo que você vale, tá? Espero ter agregado valor nesses poucos minutos que a gente teve junto. Espero que você tenha curtido esse vídeo. E se você gostar de mais conteúdos nesse estilo aqui, você pode dar uma olhada ali no meu canal, que eu vou estar criando mais conteúdos todos os dias aqui para você. Feito? Valeu e tchau!